Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs paroquianos. Chegamos à 8ª noite da nossa querida Trezena de Santo Antônio. E é com muita alegria que nós recebemos hoje Frei Williams. Boa noite, Frei. Se apresente, por favor. Boa noite, Elis, paz e bem. Todos vocês que estão assistindo nesse nosso momento de entrevista, estamos já no 8º dia disso. Então esse pequeno Frei está aqui mais uma noite com vocês para ter esse momento gostoso de fraternidade, de conversar um pouquinho, tirar as dúvidas. Então vamos ver o que temos para hoje, né? Vamos! E já para começar, após essa belíssima celebração que tivemos agora há pouco, eu gostaria de perguntar qual é a mensagem do Evangelho de hoje que o Senhor passa para todos os que estão lhe assistindo nesse momento. Hoje o Evangelho tratava da perda do menino Jesus, né? E nesse momento a gente pode trazer o último trecho de hoje que fala sobre Maria guardar todas essas coisas no coração. As coisas que eram ditas sobre Jesus, as coisas que ela viu do diálogo dele com os mais velhos e o que era dito sobre ele. E ela guardava tudo no coração. E tem muita gente que trata essa frase de um modo errado, porque Maria tratava de trazer para o coração não como se assim, vou guardar rancor, né? Não, é para dizer assim, é guardar para refletir, é guardar para trazer para a coração pessoal. E em tudo que nos acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, devemos fazer igual Maria, trazer para o coração, porque é onde habita Deus. E Deus nos iluminar e entender o porquê das coisas, a mensagem, a sua influência, e trazer justamente aquela iluminação que Ele nos dá para aquilo que nós vivenciamos e trazemos com experiência para a nossa vida. É uma mensagem muito bonita, né? Mas infelizmente nós sabemos que essa mensagem nem sempre chega a todos, né? E eu gostaria de falar principalmente dos jovens, os jovens hoje em dia que com o mundo digital, com as novas tecnologias, com o celular também, tem se afastado cada vez mais da igreja e dado preferência a esse mundo digital, né? E eu gostaria de perguntar para você, Frei, qual é a importância desses jovens para a igreja? Olha, com o movimento eucarístico jovem, eu aprendi um título que se encaixa com a juventude, chama Fogo Novo. Era a antiga divisão do mestre. E eu percebi que realmente o jovem na igreja é esse fogo novo, é esse fogo de renovação. Porque um jovem que não se questiona e não questiona a igreja, não é um bom jovem. Então a importância do jovem é nos trazer questionamentos sobre a sua vida, sobre a igreja, mas não um questionamento igual a Zacarias, que foi um questionamento que duvidou, mas um questionamento de Maria, que é um questionamento que quer entender como as coisas acontecem, como as coisas vão se decorrer daquilo e dali em diante. Um questionamento como Santo Antônio, que questionou a própria vida, sendo exemplo de partilha, exemplo de vida, exemplo de comunhão, exemplo de fraternidade, exemplo de amante da palavra. Aí muitos falam assim, mas na igreja não tem velho. Mas se você que é jovem se afasta da igreja, é menos um jovem na igreja. Se você permanece, é mais um jovem. E você permanecendo dando um bom exemplo, traz mais outro. Como diz Santo Antônio, cessem a palavra e falem as obras. Então, você, como filho do jovem, de seguir a Jesus Cristo, você consegue trazer outros jovens para a igreja. Então, a importância do jovem é essa. Esse é o fogo que renova, que inquieta a igreja. Porque se for olhar, muita coisa na igreja aconteceu e deu passos porque os jovens questionaram. Mas não questionam assim para duvidar da autoridade da igreja, mas é um questionamento para entender melhor a posição da igreja sobre diversos assuntos e afins. Muito interessante isso, mas quais seriam as práticas que nós podemos fazer para se aproximar mais de Deus? E no caso desses jovens, como é que eles podem estar se aproximando, mesmo como você mesmo disse, mesmo que não venham à igreja? Como eles podem se aproximar? Pronto, você tratou na outra pergunta sobre a questão do telefone, né? Que isso afastou muito de Deus. Mas veja, existem milhares de aplicativos que nos levam a rezar. Temos o Católico Orante, que eu acho que da igreja que é um dos mais antigos, né? Tem tantos aplicativos que nos levam a usar bem a tecnologia para evangelizar. A Pascom hoje a gente está com seus telefones tudo aqui, dando um jeito para levar um pouquinho da palavra de Deus.
E às vezes, mesmo sem sair de casa, mas é bom que venha para a igreja. Mas já você que não quer ir para a igreja, mas nos acompanha pelo meio digital, o que você poderia fazer? Aproveitar desse mesmo telefone e tirar um dia para separar um versículo, para postar nos status, mandar um áudio para quem você acha que precisa de uma palavra amiga. É esses pequenos gestos que modificam o mundo todo, porque o mundo não se muda de grandes estrondos, mas de pequenos silêncios. E a gente, que é mais jovem, que nasceu, eu nem tanto, mas que nasceu nessa era digital, já tem esse ar de criatividade. Então poderia usar bem essa criatividade no meio digital para também transformar em pequenas capelas digitais, com o seu jeito de ser, com a fala, com o texto. Temos aí o exemplo do Beato Carla Curtis, né, que mesmo com pouca idade, com pouco acesso à tecnologia, criou um blog para falar sobre os milagres eucarísticos. Então, o que eu posso fazer hoje no meu Instagram, o que eu posso fazer hoje no meu Facebook, no meu Twitter, que eu posso ser uma capelinha digital para quem encontra, né, talvez ali um refúgio para se encontrar mais com Deus. Então, é de se colocar nesse desafio do mundo de hoje sem torná-los um empecilho, mas torná-los uma ferramenta. Tornar as pequenas coisas e trazer delas grandes resultados. Isso. Pequenos gestos, grandes milagres. Grandes milagres, lindo, Fê. É muito importante isso. E para finalizar, uma outra coisa muito importante. Nós sabemos que Santo Antônio, devido à sua caridade com os pobres, ele nos trouxe muitas lições. E nós já falamos sobre jovens, como podemos ajudar esses jovens, mas no contexto geral. Como é que nós, a partir do exemplo de Santo Antônio, nós podemos mudar as pessoas ao nosso redor, trazer elas mais para perto de Jesus? Pronto. Para fazermos esse serviço não é difícil. Veja, Santo Antônio teve nos seus braços o menino Jesus. Ele foi um amante tão profundo da Sagrada Palavra de Deus que se um dia se perdesse em todas as Bíblias, teria como ele reescrever a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. Então, como nós faremos com que as pessoas venham para esse encontro com Deus? É apresentar não um Deus duro, carrasco, mas um Deus simples e humilde na forma de uma criança. Um Deus que traz o renovo de uma vida como é o nascimento de uma criança para a nossa humanidade. É apresentar a doçura da Palavra de Deus. Claro que muitas vezes vai ser um pouco amarga, não porque a palavra é amarga, mas porque nós não queremos mudar, é diferente. Então apresentemos ao mundo a Palavra de Deus como um menino em nossos braços, doce, humilde e singelo, mas que nos traz um renovo de vida, que é perene e eterno. Belíssimo. E chegamos agora ao final, infelizmente, né, a gente poderia ficar aqui um pouquinho, mas chegamos ao final da nossa belíssima entrevista. Frei, muito obrigado pelas suas belíssimas palavras, seus conselhos que podem ajudar muitos jovens e todos os ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus lhe abençoe. Gostaríamos de agradecer a você que nos assistiu até aqui, que teve a paciência de esperar que essa semente do bem possa ter sido plantada no seu coração. Uma boa noite. E a todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos fazer aquele gesto missionário. Deixe o seu like, comece a seguir as nossas páginas, tá certo? Tanto a da Pascom como da paróquia. Vão seguir no Instagram e no YouTube e também sigam o canal AAPC no YouTube. Lá na Pascom e na paróquia, vocês vão encontrar diversos conteúdos para as pessoas da família de fé, tá bom? Paz e bem.